Boa noite. Veja no Brasil TV deste sábado, dia 12 de junho. O chefe da maior milícia do Rio morre depois de ser baleado pela polícia. Segundo os investigadores, Wellington da Silva Braga, o Eco, foi surpreendido numa casa na Zona Oeste, tentou fugir e deu início a um tiroteio. Mutirão de vacinação em várias cidades do país para garantir a aplicação da segunda dose contra a Covid. Morre aos 80 anos o ex-vice-presidente Marco Maciel. E ainda, a corrida no comércio para a compra dos presentes do Dia dos Namorados. Agora, no Brasil TV. Um dos bandidos mais procurados do Brasil morreu hoje depois de ser baleado pela polícia do Rio. O miliciano Wellington da Silva Braga, o Eco, levou 2 tiros durante uma operação na zona oeste da cidade. A reportagem é do Leslie Leitão e da Beth Lucchesi. Havia 6 meses que a Polícia Civil do Rio monitorava o miliciano. A operação recebeu o nome de Dia dos Namorados porque o Wellington da Silva Braga, o Eco, foi visitar a mulher dele na casa da família na Zona Oeste. O miliciano tentou fugir pelos fundos da casa, mas havia policiais na parte de trás e começou um tiroteio. Nesse confronto, o Eco foi baleado. Ferido, o miliciano foi levado de helicóptero para a base da polícia e de lá seguiu numa ambulância para o hospital. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Eco chegou morto à unidade com 2 tiros no peito. Eco era o maior miliciano do Rio e, segundo o Ministério da Justiça, um dos criminosos mais procurados do Brasil havia pelo menos 4 anos. Diferentemente de outros milicianos, Wellington da Silva Braga não veio das forças militares. Era pedreiro. Eco nunca tinha sido preso. O Disque Denúncia oferecia R$10 mil de recompensa por informações que levassem à prisão dele. Segundo a Polícia Civil do Rio, a milícia de Eco controlava boa parte das comunidades da zona oeste da cidade, especialmente os bairros de Paciência, Santa Cruz e Campo Grande. Nos últimos anos, a quadrilha se espalhou pela região metropolitana e por cidades da Costa Verde. O grupo criminoso cobra por uma suposta segurança e explora diversos serviços, como transporte alternativo, venda de água e botijão de gás, além do comércio de cigarros contrabandeados. Eco estreitou laços com facções do tráfico de drogas no Rio, criando a chamada narcomilícia, o que gerou um racha dentro da quadrilha. As disputas entre os grupos criminosos produziu dezenas de assassinatos no Rio nos últimos anos. Em 2018, o miliciano fugiu de uma emboscada da polícia. Foi durante uma festa num sítio na zona oeste do Rio. Na época, mais de 150 pessoas foram presas. Eco escapou. Neste sábado, 21 policiais participaram da ação que terminou com a morte do bandido. No início da tarde, autoridades de segurança do Rio participaram de uma entrevista coletiva. O governador Cláudio Castro também estava presente. Ele disse que a ação foi fruto de inteligência. Que a gente não celebra a morte de ninguém, mas celebrando que nós chegamos a um objetivo, que é tirar da circulação alguém que fazia tão mal a essa sociedade. A cobertura completa sobre essa ação da Polícia do Rio você vê daqui a pouco no Jornal Nacional. A gente fala agora dos mutirões de vacinação pelas capitais do país. Em Manaus, alguns postos vão virar à noite imunizando contra a Covid. A Daniela Branches esteve pela manhã num desses postos. Pois é, chegou a vez da casa dos 40. E eu, inclusive, já me incluo nessa, viu? Mas só vou receber essa primeira dose de esperança amanhã, quando as pessoas que têm entre 40 e 44 anos de idade vão ser vacinadas. Hoje ficou para a turma dos 45 a 51 anos de idade. A gente está a pouco de 3 horas da vacinação, do início da vacinação, e até o momento quase 24 mil pessoas já foram vacinadas. Essa grande mobilização conjunta do governo do estado e Prefeitura de Manaus quer alcançar 214 mil pessoas dessa faixa etária, inicialmente aqui na capital, onde nesse fim de semana vão ter 57 pontos de vacinação disponíveis. A vacina AstraZeneca também vai ser aplicada nas unidades básicas de saúde da cidade. Como você falou, vai ter viradão em 3 pontos aqui da capital para dar mais acesso, para evitar aglomeração. E um desses pontos é o Sambódromo, onde nós estamos nesse momento, que inclusive está com o sistema drive-thru. Mas os quarentões também vão poder se vacinar durante a semana aqui em Manaus.
O governo do Maranhão também montou um mutirão de vacinação contra a Covid para imunizar moradores de 29 anos ou mais em 4 municípios da região metropolitana de São Luís. É mês de festejo no Maranhão, mas dessa vez o Bumba Meu Boi, tão presente nos arraiais juninos, foi coadjuvante. Um grupo reduzido, todo mundo de máscara. A estrela neste mês de São João é a vacina. 41 horas de atrações musicais e imunização sem parar para pessoas a partir de 29 anos. Quanto antes, puder prevenir, puder se vacinar para ficar imunizado, melhor. A estrutura foi montada pela Secretaria de Saúde do Maranhão para acelerar ainda mais a vacinação na capital e em outras 3 cidades da região metropolitana de São Luís, onde a vacinação já está no ritmo forte. A vacinação dá muito certo, que é a vacinação que vai permitir a gente controlar a doença. Então, quanto mais rápido a gente imunizar, mais rápido a gente fica livre da Covid-19. Na capital, a prefeitura montou 9 pontos para vacinar. Quase 20 mil pessoas estão sendo imunizadas por dia. Hoje a vacina é para pessoas de 31 e 32 anos. Rapaz, eu imaginava que isso só no final do ano, ou depois. Aí chegou bem mais rápido do que eu imaginava. Hoje, 6 em cada 10 moradores de São Luís já tomaram pelo menos a primeira dose da vacina. E se as coisas continuarem nesse ritmo, a estimativa é que até o fim da semana que vem, toda a população acima dos 18 anos já esteja vacinada. Um alento numa cidade que está com as UTIs exclusivas para a Covid no limite e num estado que, neste momento, tem o maior número de infectados pelo coronavírus desde o início da pandemia. A capital está com 85% dos leitos de UTI ocupados e o estado tem 28 mil casos ativos de Covid. Nos próximos dias, São Luís vai colher os frutos dessa rapidez na imunização, uma vez que a gente já deve ver diminuir os casos de internação. Segundo a prefeitura, o ritmo de aplicação da segunda dose é menor porque há 2 meses as vacinas usadas são da Pfizer e da AstraZeneca, em que o intervalo entre uma dose e outra é de quase 3 meses. A Secretaria Municipal de Saúde disse que todas as segundas doses já estão reservadas e que as 300 mil doses extras enviadas pelo governo federal no mês passado, depois dos primeiros casos da variante Delta no Maranhão, ajudaram a garantir o estoque. O Felipe, de 35 anos, já foi vacinado porque é portuário, estava entre os trabalhadores prioritários. Agora trouxe a mulher de 31. Presente bom do Dia dos Namorados, hein? Com certeza. Na região metropolitana de Fortaleza, teve aglomeração no mutirão da vacina. A cidade de Cascavel anunciou o mutirão por ordem de chegada para as pessoas acima de 45 anos já cadastradas. As filas começaram ontem e as doses disponíveis não foram suficientes. Muitos tiveram que ir embora sem conseguir se vacinar. A Prefeitura de Cascavel disse que fez o mutirão para esgotar as doses disponíveis e que vai esperar a chegada de novas remessas para divulgar como serão as próximas etapas de vacinação. E hoje, Dia dos Namorados, os bares e restaurantes de Belo Horizonte podem ficar abertos até 1 da manhã. Ontem, na primeira noite da flexibilização de horários, teve aglomeração. Esses vídeos gravados em Contagem mostram muita gente aglomerada neste bar, sem máscara e sem distanciamento. Algumas pessoas estão até no meio da rua, entre os carros. O bar da frente também está bem movimentado. A situação incomodou moradores da região que fizeram denúncias anônimas. Fomos acionados através de uma denúncia de aproximadamente 200 pessoas aglomeradas em via pública. Fiscalização, ao conversar com o responsável do local, verificou que o mesmo não possuía autorização para poder funcionar de forma legal. Ele não foi interditado, porém, como ele não possuía documentação no local, o mesmo achou por melhor encerrar as atividades. Já aqui em Belo Horizonte, a Guarda Municipal fez uma operação preventiva aqui na rua Sapucaí para orientar as pessoas que estavam aqui sobre a importância do uso de máscara e também os donos de estabelecimentos sobre a importância de respeitar o horário de fechamento e também das medidas de distanciamento entre os clientes. O alto-falante da viatura foi usado para reforçar as orientações. Agora precisamos do seu apoio. Mesmo assim, muita gente ainda insistia em ficar sem a proteção no rosto e aglomerada. Cerca de 300 máscaras descartáveis foram distribuídas durante a noite. Eu achei incrível essa iniciativa, porque usar a máscara é uma forma da gente prevenir que o Covid se espalhe. Às 10 horas da noite, horário de fechamento, os guardas passaram dispersando quem ainda estava na rua ou nos bares.
Em outras regiões da capital, a situação foi diferente. Olha só o tanto de gente que estava neste bar que fica na Rua dos Caetés, centro da cidade. A calçada estava tomada de jovens, quase todos sem máscaras. 2 militares passam de moto na porta e não param. Uma viatura também passa e não para. Já na região da Savassi, passava de 11 da noite e vários estabelecimentos ainda estavam funcionando normalmente. Muita gente, infelizmente, sem máscara e sem manter o distanciamento. Neste sábado, por causa do Dia dos Namorados, excepcionalmente, bares e restaurantes vão poder ficar abertos até 1h da manhã. O que se espera é responsabilidade, tanto dos comerciantes quanto dos clientes. A Polícia Militar de Minas Gerais não respondeu sobre a falta de atuação dos policiais que passaram sem fazer nada nos flagrantes de aglomeração que a gente viu aí na reportagem. E no Distrito Federal também teve aglomeração numa festa dentro de uma academia de CrossFit. Segundo o DF Legal, as pessoas até tentaram disfarçar, se espalhando pelas mesas, mas não adiantou muito não. O estabelecimento, uma academia de CrossFit, foi interditado por 60 dias. E ainda recebeu uma multa de R$14 mil, mas não foi pela aglomeração não, porque também já teria que estar fechado naquele horário. O boxe em Águas Claras também recebeu uma multa, mas o valor não foi divulgado. Morreu hoje, aos 80 anos de idade, o ex-vice-presidente da República, Marco Maciel. Ele estava internado em Brasília. Marco Antônio de Oliveira Maciel dedicou a vida à política. Começou no movimento estudantil no Recife, onde nasceu em 1940. Advogado, foi deputado estadual, federal, senador, ministro da Educação e vice-presidente da República. Marco Maciel foi filiado à Arena e ao PDS, partidos que deram sustentação política ao regime militar, mas assumiu papel importante nas negociações durante a transição da ditadura para a democracia. Foi peça-chave na criação de uma aliança com os oposicionistas ao regime militar que levou à eleição de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral, derrotando Paulo Maluf em 1985. Nas eleições de 1994, Marco Maciel foi eleito vice-presidente da República na chapa com Fernando Henrique Cardoso. Foi reeleito vice-presidente em 1998. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Marco Maciel ainda se elegeu mais uma vez senador em 2002. No ano seguinte, se tornou membro da Academia Brasileira de Letras. Nos últimos anos, Marco Maciel se afastou da política para tratar problemas de saúde. O estilo contemporizador, a disposição ao diálogo e a grande capacidade de negociação fizeram de Marco Maciel um dos maiores articuladores políticos brasileiros do século passado. O ex-presidente Fernando Henrique destacou outra reconhecida qualidade de Marco Maciel, a lealdade. Se é uma palavra para caracterizar o Marco Maciel, é lealdade. Eu viajava muito e entregava mais tranquilamente o governo ao Marco. O Marco prestava contas, telefonava, é uma pessoa dedicada. Olha, o Brasil hoje perdeu um grande homem, um grande líder. Lamento muito. Outras lideranças políticas também exaltaram a importância de Marco Maciel para o país. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, disse: é com tristeza que recebo a notícia do falecimento de Marco Maciel, que lutava há 7 anos contra o mal de Alzheimer. Sua partida inflige enorme perda para a política brasileira e a arte da conciliação. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, lamentou o falecimento de Marco Maciel, homem de espírito público, aberto ao diálogo, um democrata. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que o Brasil se despede do ex-vice-presidente Marco Maciel, político com extrema capacidade de negociação e dotado de espírito público. Contribuiu para o engrandecimento do Brasil, sempre pautado pela ética e probidade. O presidente do Democratas, ACM Neto, destacou o compromisso de Marco Maciel com o país. O Democratas se despede já com o coração saudoso de um dos seus fundadores. Marco Maciel foi um dos mais importantes quadros do nosso partido. Com sua exemplar atuação na vida pública, escreveu uma história irretocável de dedicação ao nosso país.
O ex-presidente Michel Temer disse que Marco Maciel dignificou a classe política com seu espírito público, seu preparo intelectual e a boa prática administrativa. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, ressaltou que Marco Maciel deixou marcas na história do Brasil nas últimas décadas. O país perde um grande brasileiro com elevado espírito republicano. A seguir, sábado de muito movimento no comércio em várias cidades do país por conta do Dia dos Namorados. Brasil TV de volta e a gente fala da corrida para comprar o presente do Dia dos Namorados. Em várias cidades do país, a movimentação foi grande nos shoppings e também no comércio de rua. A gente começa por Curitiba com a Carolina Wolff. Aqui em Curitiba, os comerciantes estão otimistas. Esperam vender 8% a mais em relação ao ano passado. A pesquisa da Federação do Comércio revelou ainda que 58% dos casais pretendem dar presentes, a maioria até R$100. Hoje pela manhã, as ruas do centro estavam cheias, as lojas nem tanto. A expectativa é grande, mas devido à pandemia, não sei nem como que vai ficar, né? Curitiba estava na bandeira vermelha, com comércio funcionando apenas por delivery até o meio desta semana. Só na quarta-feira, quando a cidade voltou para a bandeira laranja, lojas e shoppings puderam reabrir com restrições de horário. As opções mais procuradas pelos casais são lojas de roupas e calçados. É mais fácil também de escolher e acredito que não vou errar no presente. Mesmo quem deixou para comprar os presentes na última hora não enfrentou aglomerações. De Curitiba, vamos saber como foi a movimentação no comércio de Goiânia. Henrique Ramos. Olá para você que acompanha o Brasil TV. As regiões de comércio aqui de Goiânia ficaram bastante movimentadas neste sábado. Muita gente deixou para comprar o presente do Dia dos Namorados hoje, na última hora. Em alguns horários teve tumulto, aglomeração e gente sem máscara. Entre as regiões mais procuradas aqui da capital goiana está a da Rua 44, um dos maiores polos de moda do país. Mesmo com a grande procura, não teve horário especial para atender aos compradores por conta do decreto que está em vigor aqui em Goiânia, que determina o funcionamento do comércio apenas entre 9 da manhã e 5 horas da tarde. Nessa mesma região funciona ainda a Feira Hippie, com quase 3.000 bancas e que atendeu os clientes durante o dia todo. O trânsito ficou congestionado e exigiu paciência de quem saiu de casa. Voltamos ao estúdio do Brasil TV. Em Cuiabá, as lojas, claro, também esperam uma melhora nas vendas. Eunice Ramos. Em Cuiabá, Mato Grosso, a expectativa do setor para o Dia dos Namorados é positiva. Segundo uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens e Serviços, os itens mais procurados são roupas e acessórios, seguidos de perfumes e cosméticos. Para 59% dos entrevistados, os shopping centers são os principais destinos de compras. 21% dos consumidores preferem lojas de rua. No estudo, as compras em lojas virtuais representam 5,41% das intenções de compra. Eunice Ramos para o Brasil TV. E amanhã, 13 de junho, é dia do Santo Antônio. Você sabe, conhecido por dar aí uma forcinha para quem quer encontrar um amor verdadeiro e se casar. Em Campo Grande, faz parte da celebração o tradicional bolo de pote recheado de alianças para reforçar a devoção dos fiéis. A Graciela Andrade conta os detalhes para a gente. Olá, Elter. Pelo segundo ano seguido, a tradicional festa de Santo Antônio, aqui de Campo Grande, com centenas de fiéis, não vai ser realizada por causa da pandemia. Mas a tradição do bolo de Santo Antônio, recheado com alianças, está mantida. A preparação começou há uma semana e até amanhã tem muito trabalho pela frente. Assim como no ano passado, ele vai ser entregue em potinhos e no sistema drive-thru
drive-thru para evitar aglomeração. Até 2019, o bolo era servido em pedaços, chegava a ter 25 metros de comprimento, mas com a pandemia a tradição teve que mudar. Esse ano serão mais de 5.000 potinhos e 1.000 alianças distribuídas nos potes. Diz a tradição que quem encontra a aliança no bolo é abençoado pelo santo casamenteiro e consegue casar. Se for comprometido, reforça a união, mas tem que ter fé. A partir de amanhã, a gente lembra que somente os serviços essenciais aqui em Campo Grande e em outras 42 cidades vão funcionar. Essas medidas mais duras vão ser adotadas para conter o avanço da pandemia. Elter. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Ótima noite, bom fim de semana para você.